A paz do Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição 11, Esperando o Tempo de Deus. E se tem uma coisa difícil, é esperar. Como é difícil esperar? É uma das maiores dificuldades dos seres humanos, né? Principalmente na nossa geração. Por que na nossa geração? Porque a gente vive na época da tecnologia em que tudo é rápido. A gente passa um e-mail, já quer o retorno, tá passando o zap ali, já quer também que responda. Tudo tem que ser rápido, né? Se você tá ligando o computador e ele demora um pouquinho, a gente já fica estressado porque o computador já não ligou, né? E antigamente não era assim. Por exemplo, você para conversar com alguém de fora, de outra cidade, você mandava uma carta, você escrevia a carta, colocava no envelope, colocava no correio, até chegar, até ter o retorno. Então demorava um pouco. As pessoas eram menos ansiosas, mas hoje nós mandamos e queremos o retorno de imediato. E nós devemos aprender o que com os agricultores antigos, que faziam o quê? Eles plantavam uma pequena semente, eles regavam a terra, esperava germinar, esperava crescer, e esperava para colher, tudo no seu tempo. Até a agricultura hoje mudou, por isso que eu coloquei os agricultores de antigamente, porque hoje existe até produtos, tecnologias que fazem com que as plantações cresçam rapidamente. Tinha antigamente alguns frutos, né? Algumas frutas, elas só davam naquela estação. Você ficava esperando. E hoje com a tecnologia, tem frutas aí que dá o ano inteiro, sendo que o correto seria, vamos supor, só no final do ano, mas ela dá o ano inteiro, porque teve uma mudança. Então nós devemos esperar, aprender a esperar com os agricultores, que tudo tem o seu tempo. É preciso esperar. A gente vai ver aqui algumas situações em que as pessoas não esperaram. E muitas vezes, quando a gente não espera o tempo certo, as consequências são terríveis. Vamos ver alguns textos da Bíblia. Aqui nós vamos estar falando sobre Moisés quando ele subiu ao monte. Olha só o que diz. E levantou-se Moisés com José, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Então Moisés falou assim: olha, eu vou subir ao monte, mas vai ficar aqui Arão e Hur. Vocês me esperam até que eu volte para vocês. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Começou a dar o quê? Ansiedade. Eles acharam que Moisés estava demorando muito para retornar. Eles não quiseram esperar. E falou para Arão: Arão, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Então vamos fazer um Deus aqui para que nos guie. E sabe o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Acredito que vocês saibam, pelo menos a maioria. Eles começaram a pegar os brincos, pingentes, tudo que era de ouro ali, derreteu e fez um bezerro de ouro, né? E aí Moisés, quando estava lá no monte, Deus mandou que ele descesse, porque o povo estava fazendo coisas erradas. De longe ele ouvia o barulho do povo, e quando chegou lá, viu o bezerro de ouro. Ele disse: quem está, né, do meu lado, ao Deus verdadeiro, que fique junto a mim. E assim, no final está escrito lá: e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, né? 3.000 homens que estavam servindo aqueles deuses lá, aquele Deus, né, o bezerro de ouro, que não esperou, eles foram mortos. Então olha as consequências de quem não espera, né? Eles foram contra a palavra do Senhor, fizeram um bezerro de ouro como idolatria, e Deus não se agrada disso. Tudo porque não tiveram a paciência de esperar Moisés descer. E o Moisés estava descendo ali com as tábuas, né, com os 10 mandamentos, que foi o próprio Senhor Deus que passou para eles. Então é muito triste quando a gente não espera o tempo correto. Uma outra passagem aqui, a gente já até falou nesse trimestre, é sobre Samuel e Saul, né? Está escrito lá: Samuel tinha avisado anteriormente a Saul que deveria esperar 7 dias pela sua chegada. Mas Saul, impaciente, vendo que ele não chegava, e perante aquela fuga das tropas, decidiu sacrificar ele próprio o holocausto e as ofertas de paz. Estava a acabar de cerimônia quando Samuel chegou, e Saul foi ao encontro dele para saudar. Samuel perguntou-lhe: que foi que fizeste? Porque o único que poderia sacrificar era o sacerdote, que era Samuel. E Samuel falou para ele assim: espera 7 dias. E Saul, com a sua impaciência, fez o quê? Sacrificou no lugar. Ele era rei, mas ele não tinha esse poder, né, essa função
de oferecer sacrifício. E olha só o que aconteceu. Procedeste como louco, exclamou Samuel. Desobedeceste ao mandamento do Senhor teu Deus. Ele estava a planear fazer de ti e dos teus descendentes reis de Israel para sempre. Sendo assim, a tua governança não terá continuidade. E que Samuel falou assim, olha, Deus tinha um plano na tua vida, Saul. Deus que gostaria que você e a sua família reinasse para sempre ali em Israel. Mas pelo que você fez, acabou aqui, né? Só que, lógico que ele reinou ainda algum tempo para depois Davi assumir. Então veja as consequências de você não esperar. E na maioria das vezes, quando nós devemos esperar e não esperamos, nós pulamos etapas e desobedecemos à vontade do Senhor. Então, adolescente, avalie a situação. Tem momentos que, lógico, que a gente tem que agir, né? Tem momentos que a gente tem que ir, mas tem muitas vezes que nós temos que esperar. Vamos lá, Salmo 40, verso 1, muito conhecido. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu acho muito interessante, ele fala, ó, esperei com paciência. Tem gente que espera, mas reclamando, murmurando, falando. Não, é esperar com paciência no Senhor. E ele se inclinou e ouviu o meu clamor. O Senhor vai ouvir o seu clamor. E vamos ver alguns versículos, né? Alguns textos da Bíblia que vale a pena esperar. Aqui é um texto de Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, do verso 12 ao 13. Daniel, ele se pôs a orar. E no primeiro momento que ele começou a orar, Deus ouviu o clamor dele e pediu para que o anjo levasse a bênção. Porém, quando fala ali do rei da Pérsia e tudo mais, ali está falando do inimigo, um sentido figurado. O inimigo começou a batalhar, não queria que o anjo chegasse até Daniel. E demorou 21 dias para que o anjo levasse a bênção para Daniel. E Daniel, Deus ouviu, ele não sabia que Deus já tinha escutado ele ali desde o primeiro momento e que já tinha dado ordem. Que Deus escuta todo mundo, escuta, né? Nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Só que ele teve fé e ele teve ali, ficou firme esperando no Senhor. E com 21 dias, o anjo chegou. Então vale a pena esperar. E o anjo chegou com vitória. Você já pensou se Daniel dobrasse o joelho dele, aí Deus ouviu, já mandou o anjo, e aí o anjo, como estava demorando para trazer, ele já se irritasse, não vou mais, Deus não está me ouvindo, já ficasse revoltado, ele não teria recebido a sua bênção. Um outro aqui, Davi foi ungido rei de Israel, mas esperou quase 20 anos para tomar posse do reino. Né? O primeiro rei foi Saul, mas aí ele perdeu o direito, como a gente viu agora há pouco, e Davi ele ficou esperando. Davi ele tinha até condições, teve momentos dali da vida que ele poderia ter matado Saul, que ele poderia ter feito alguma coisa contra Saul, mas Davi ficou firme, esperando o momento do Senhor. Então, adolescente, vale a pena esperar, vale a pena ter paciência e esperar no Senhor. Vamos lá? O tempo de Deus e o tempo do homem, né? Existem duas palavras gregas para designar tempo. Eu acredito que alguns já tenham escutado isso nos cultos, né? Tem o cronos, é o tempo cronológico, o tempo que marcamos, que é cronometrado. A gente fala que o cronos é o tempo do homem, é o tempo que nós conseguimos marcar, é esse tempo que nós vemos no relógio. E o kairos, que significa o tempo oportuno, o momento certo, que não é o tempo do nosso relógio, mas é o tempo de Deus. Então, cronos é o tempo do homem e kairos o tempo de Deus, que é o tempo oportuno. E não tem como você medir o kairos. Não tem. O cronos você mede, mas o kairos não, é no tempo dele. E nosso Deus, ele é soberano. Ele sabe todas as coisas, do passado, o presente e o futuro. Então, quando Deus age, quando Deus faz, ele faz no tempo oportuno, no momento certo. O tempo determinado e propósito determinado. É um texto muito conhecido, né? Está lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, há um tempo determinado e tempo para todo o propósito. Né? Tudo tem o seu propósito. Deus não faz nada ao acaso. Ou se não por acidente, né? Deus,
Não, Deus tem todo um propósito. Quando Deus faz as coisas, acontece e tem o propósito certo. Por mais que façamos nossos planos, a vontade de Deus é que prevalece. Entretanto, nem sempre os propósitos de Deus são compreensíveis. Por isso, não podemos nos precipitar e achar que Deus nos abandonou porque não aconteceu no nosso tempo. Aqui eu vou fazer um parênteses. Tem gente que fala assim, ó, se é o tempo de Deus, se é o plano de Deus, se é tudo de Deus que prevalece, então eu não vou fazer mais nada, eu não vou pensar, eu não vou... Não, não é isso. Você tem que orar a Deus e o Senhor vai colocando no teu coração o desejo dele também e você vai sendo guiado. Você tem que planejar, você tem que sonhar, é necessário, o ser humano precisa disso. Só que aí o Senhor ele vai te encaminhando para o caminho correto e é o dele que prevalece, é ele que dá. Aí você fala assim, poxa, irmã Renata, mas às vezes acontecem algumas coisas, Deus permite. Você tem que ter uma coisa muito clara na tua cabeça. Você tem que deixar tudo nas mãos do Senhor. Você tem que entregar a tua vida na mão do Senhor. Porque se você fizer isso, você vai ter certeza que tudo vai contribuir para o teu bem. Agora, tem pessoas que não deixam na mão do Senhor, que não acreditam no Senhor, que não confiam no Senhor. Aí fica cada vez mais difícil. E o tempo do Senhor, a gente não entende, não tem como medir. E às vezes a forma dele trabalhar a gente também não compreende. E aí a gente pode começar o quê? A murmurar, a reclamar. Ah, Deus não liga mais para mim. Deus me abandonou. Ah, eu tenho os meus sonhos, mas Deus não cumpre os meus sonhos. Mas olha, lembre-se, né, que está escrito lá em Isaías 55, do verso 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, as coisas do Senhor é muito melhor para nós, os pensamentos dele é melhor, são mais altos, são assim, são planos, são sonhos, são pensamentos de paz, de sucesso. É isso que o Senhor tem pra gente. Então, entrega os teus sonhos, planeja com o Senhor. Você chega assim e fala assim, Senhor, olha, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, eu tenho alguma coisa que eu quero assim, assim, assim. Vamos pensar aí em estudo. Vocês ainda estão estudando, não sabem ainda que profissão que vai ser, mas se você já tem algum desejo, se você já tem alguma vontade, você já vai apresentando ao Senhor. E o Senhor, ele vai abrir. Se for da vontade dele, ele vai abrir as portas. E pode ter certeza que vai ser melhor do que você sonhou, melhor do que você planejou. Bom? Vivendo a promessa de Deus. Né? E nesse tempo de espera, no final a gente vai fazer o quê? Vai viver a vontade, os sonhos, os propósitos de Deus. Para vivermos as promessas de Deus, é necessário que creiamos e obedeçamos, esperando o tempo de Deus. É fato que o Senhor vai cumprir. Parece às vezes impossível. Vamos lembrar de Abraão? Abraão, ele queria ter um filho, né? E o Senhor, quando chamou ele, falou assim, Abraão, olha, você vai ter uma grande descendência. A sua descendência vai ser imensa, Abraão. Só que como que Abraão ia ter uma descendência imensa se ele não tinha filhos? E a mulher dele era estéril. Demorou muitos anos, muitos e muitos e muitos anos, mas Deus cumpriu. Se a gente pensar em José, José teve sonhos, né? Que os irmãos dele iam servir, que ele ia ser uma pessoa de sucesso e tudo mais. Só que quanto tempo demorou? Olha quantas coisas aconteceram. E lógico que a vontade do Senhor prevalece, é óbvio que prevalece. Tanto é que se a gente pensar em José, ele foi o governador do Egito. Deus com certeza tinha outros planos melhores, assim, a forma de chegar. O plano de Deus foi cumprido, ele foi o governador do Egito. Mas os irmãos dele venderam, foi aquele monte de coisa que José passou. Por quê? Porque o ser humano acaba pecando, o ser humano acaba falhando, e aí o caminho se torna longo, né? E muitas vezes também Deus tem planos pra gente, só que se a gente não quer seguir, não quer, Deus não vai nos obrigar. Deus não vai nos obrigar, e aí a gente vai ter que, o quê? Viver as consequências. Como Saul, Deus tinha um plano para Saul, mas Saul ele não obedeceu, ele fez de forma errada. Então a gente sofre as consequências das atitudes que nós tomamos. Então, adolescente, ore a Deus, espere. Se você está esperando algo do Senhor, tenha fé, confia que o Senhor vai cumprir. Bom, vamos lá para as nossas perguntas? Quando Daniel começou a orar, quantos dias Deus demorou para ouvir a oração? Cuidado, hein? Pode ser uma pegadinha. Quais as duas palavras gregas para designar tempo e o que significa? E complete o versículo abaixo.
Deus os abençoe e uma boa semana, adolescentes. Até a semana que vem.